Como estão vocês? Vocês estão bom? Como foram a semana toda de vocês? Tudo certinho? Bom, Débora. foi ótima. Só o livro didático do colégio que é ótimo, para dizer o contrário. Que livro ruim, viu? Por quê? Qual foi o problema? Procura-se um coração. Ai, que livro emocionante. Amei. Deveria ter colocado mais Ah, sobre. tu tá falando do paradidático, né? O que Sim, está acontecendo com a tua câmera? Minha deveriam ter colocado câmera Machado de Assis. tá acontecendo o que Olha, eu acontece falei toda que não semana era e toda bom. semana Eu vocês não falam. gostava muito, não. Eu não gostei muito também, não. Desde que eu vi a sinopse desse negócio, eu não gostei. Tô lendo o livro na força do ódio. Os papéis que voam. Eu preferi os papéis que voam. Parece ser mais E aí, legal. professora, tudo bem? O nome do livro que eu não ouvi direito? Procura-se um Procura-se um coração. coração. Qual é o autor? Sei lá. A autora é Lúcia um... Seixas. Quem? Vocês deviam ler meus livros. Lúcia A senhora tem? Seixas. Nunca ouvi falar. Também não. Gente, vamos começar a nossa aula E de Débora, se hoje. quiser trocar aí, né, o paradidático por o seu livro, eu tô aceitando. Tá certo. Fazer um jabá mais tarde. Gente, página 78, a gente vai começar falando de teatro, né? A gente começou na aula passada falando sobre teatro de um modo geral, a origem, a história do teatro, tudo isso lá na página 76. A gente viu lá sobre o texto teatral, né? Que a gente tem o texto improvisado, o Canovatio, que é o roteiro do texto improvisado, lá na página 76. A gente viu o texto colaborativo, que é um texto que se faz em grupo. O texto adaptado, que você adapta de uma outra obra, pode ser de qualquer tipo de arte, para um texto teatral. E o texto inédito. E a gente também viu que os textos teatrais, adaptados ou não, eles sofrem influência direta do contexto social, político e cultural da pessoa que está escrevendo. Então, é óbvio que isso vai acabar influenciando, e eu passei e corrigi na hora a atividade da página 77. Agora a gente vai para as páginas 78 e 79. Tá? Desculpa, caiu meu livro. E a gente vai falar de autores, alguns autores. O livro escolheu esses 4 autores especificamente de épocas diferentes, porque eles tratavam diferentes complexos temas humanos. Então, os temas referentes à vida, referentes a relações interpessoais, né? Relações das pessoas, reflexões sobre como a sociedade, né, reage a determinadas situações, críticas, né, à sociedade, enfim. Então, a gente vai falar desses 4 autores dramáticos sobre nesses períodos, né, sobre esses assuntos. O primeiro que a gente vai falar sobre ele é Shakespeare, tá? William Shakespeare, ele era inglês e ele viveu no período elizabetano, um período da rainha Elizabeth I, em que os valores principais que se pregavam na época eram o humanismo. Eles estavam num processo, tá, de saída da Idade Média e entrada no Renascimento. Então, nesse período, os valores religiosos da Idade Média, né, aquela história da Idade Média ser controlada completamente pela igreja, e aí tem os dogmas e você não pode questionar e tudo mais. Então, esses valores estavam sendo, aos poucos, substituídos pelas ideias do Renascimento, que tinham mais uma ideia científica, a ciência estava crescendo cada vez mais, a gente tinha Galileu Galilei, o Kepler e vários outros cientistas que estavam trazendo suas teorias, né? E o renascimento cultural, né? Os artistas do renascimento, eles estavam cada vez mais apaixonados pela ciência. Então, Shakespeare viveu ali no meio, tá certo? E o teatro elizabetano, ele estava ali no meio também. Então, ele tratava tanto de assuntos religiosos quanto de assuntos mais cotidianos do povo, e é lógico que a religião às vezes entrava no meio ali na crítica que ele fizesse, certo? Esse teatro elizabetano, ele era um teatro popular,
tinha muita música e muita comédia, né? Muito humor. Os artistas, eles ficavam muito próximos, porque o palco do teatro elisabetano não é feito palco italiano. Existem vários tipos de palco, mas, por exemplo, o palco italiano é esse palco tradicional, que a gente tem o ator aqui nesse local e as pessoas lá. No caso do teatro elisabetano, o palco ele é assim. As pessoas estão aqui no palco, os atores, e as pessoas estão em volta assistindo, tá? Então, é um teatro em que o ator fica mais próximo do público. As pessoas geram uma certa intimidade, é um teatro engraçado, as pessoas querem interagir. E é nessa época, gente, que surge aquela ideia de jogar tomate quando eles não estão gostando da situação. Por quê? Como era um teatro muito popular, ele ficava próximo de feiras, entendeu? As pessoas eram mais pobres, elas estavam ali feirantes, e do jeito que elas estavam ali na feira, às vezes elas entravam para assistir alguma peça. Essas cenas, assim, situações, se você assistiu o filme Shakespeare Apaixonado, ele mostra justamente esse momento, ele até com Gwyneth Paltrow, aquela que faz a Pepper Potts nos filmes da Marvel, né? É com ela esse filme. E você vê mesmo os momentos das pessoas entrando, conversando no meio da peça de teatro, se emocionando, né? Conversando, batendo papo com o ator no meio da peça, né? E jogando comida nele, né? Por que eles jogavam tomate? Porque eles acabaram de sair de uma feira, tinha tomate na sacola, não gostaram, jogava tomate no cara. Então, é daí que vem essa historinha de jogar tomate quando a pessoa não gosta da peça. Shakespeare foi um dos dramaturgos mais representativos e versáteis desse período, né? Então, ele é o mais famoso de todos, porque ele era muito versátil. Ele fazia peças de tragédia, romance, drama, comédia, histórias políticas, sabe? E mesmo quando ela vinha assim com uma tragédia, ela trazia um pouco de humor em algumas cenas. E quando vinha com comédia, ela sempre trazia uma profundidade nos temas, certo? Então, nunca era uma coisa assim superficial, tá? A gente tem algumas obras de arte inspiradas na cena do balcão de Romeu e Julieta, quando Romeu sobe para roubar um beijo de Julieta, né? Tem toda uma declamação, é uma peça bem melodramática, que termina com uma tragédia. Acredito que vocês conheçam. Eu até contei essa história ano passado para vocês, quando a gente estava conversando sobre outras coisas. Julieta, né? Pois Quem não conhece? Vocês se surpreenderiam fazendo essa pergunta. Macbeth, que é uma história mais puxada para um conflito político misturado com uma tragédia, né? E Macbeth e Romeu e Julieta, eu falei desses dois porque eles são os mais representativos junto com Hamlet, né? Os mais representativos de Shakespeare foram muito reproduzidos em peças teatrais, adaptados para o cinema, adaptados para livro. Eu já vi Romeu e Julieta em versão sertaneja, mambembe. Eu já vi Macbeth em filme contemporâneo, né? Inclusive, indico para vocês o filme brasileiro baseado em Macbeth, que chama A Floresta que se Move, com Ana Paula Arósio e Gabriel Braga Nunes. É bem legal esse filme. Ele mostra a história de Macbeth adaptada para os dias atuais. Qual é essa história? Macbeth é um cara que trabalha para o rei, né? E ele está numa viagem com um amigo dele, e no meio do caminho, 3 bruxas encontram ele e falam para ele algumas profecias. Só que essas profecias são todas boas, né? Inclusive dizem que em pouco tempo ele se tornaria o segundo homem no comando e que em breve ele se tornaria rei, né? Então ele fica muito feliz, entre outras coisas, né? Que elas dizem a ele que ele em pouco tempo se tornaria rei. Ele fica muito feliz e escreve para a esposa dele, Lady Macbeth, que tem um papel muito importante nessa história. E Lady Macbeth, ela decide que ela não vai esperar. Então, se é em pouco tempo, ela não vai esperar acontecerem as coisas. Então, ela convida o rei para um jantar na casa dela, junto com o esposo dela, e faz uma trama para assassinar o rei. Tá? Então, é uma história sobre poder e as consequências das suas atitudes a respeito desse poder. Então,
uma das profecias das mulheres, né, para ele, é que ele jamais seria morto por alguém nascido de mulher. Então, obviamente, se todo mundo é nascido de mulher, então ele estava protegido. Ele achava que seria invencível, então ele fazia as coisas que ele quisesse fazer. A esposa dele, que arquitetou o plano, ela começa a ficar louca, né, por causa do sentimento de culpa, e ela ficava limpando manchas de sangue invisíveis nas mãos e nos objetos, enfim. O próprio Macbeth via o fantasma da pessoa que ele matou, de uma das pessoas que ele matou nesse processo. E no final, uma das pessoas que vem é um cara que vai matar ele, ele ri, porque ele sabe que essa pessoa jamais o mataria, porque as mulheres disseram que na profecia que ele não seria morto por um nascido de mulher. E aí esse cara ri e diz para ele que, na verdade, quando ele nasceu, a mãe dele estava morta. A mãe dele morreu de complicações no parto antes dele nascer e o útero dela foi rasgado. É tipo uma cesariana primitiva, né? E ele foi retirado do útero dela sem nascer realmente. Ele nasceu de um cadáver. Então, ele percebeu que as videntes pregaram uma peça nele e termina de forma trágica essa história, como uma tragédia. Mas ele não fazia somente tragédias, ele fazia comédias também, e era um autor muito popular e foi um autor muito importante para a história do teatro. O segundo que a gente vai ver é Molière. Ele era do Barroco, já é um outro período bem depois. A gente viu sobre o Barroco ano passado, eu acho que vocês se lembram disso, quando a gente foi visitar aquela igreja lá na Jaqueira. E você sabe que o Barroco é um período que ele está tentando trazer novamente as pessoas para a igreja, tá? Então houve uma cisão e tem essa dualidade do bem e do mal, né? Do escuro e do claro, refletido nas pinturas pelo chiaroscuro. E, lógico, no teatro de Molière era um teatro extremamente crítico, ele fazia uma comédia ácida. O que é isso? É uma comédia cheia de sarcasmo, uma comédia cheia de crítica. Então, a pessoa tem essa dualidade. Quando ela assiste uma peça de Molière, ela tanto ri, morre de rir daquilo que está acontecendo, mesmo sabendo que ele está criticando ela, tá? Sabe? Quando você tá rindo de uma piada, mas aquela piada foi com você, tá entendendo? Então ele tinha esse poder. O riso para ele era uma arma super forte, mais poderosa. Então a experiência dele que ele tinha como ator o fez ser um escritor melhor ainda, sabe? Porque ele sabia dos meandros de como criar o riso. Ele declarou guerra aos padrões da elite da época. Na época, inclusive, a igreja não aceitava os comediantes, justamente por causa disso, porque os comediantes eles faziam críticas severas à própria igreja, então eles não aceitavam. Então, ele tinha como alvo os religiosos, os militares, a elite e professores universitários. Daí você tira que é as pessoas que estão no poder, né, naquela época. E ele morre em cena, né? Ele começa a agonizar, ele está interpretando um personagem chamado o Doente Imaginário, na peça O Doente Imaginário. Ele está em cena quando ele começa a sofrer e a agonizar, e as pessoas começam a bater palmas para a incrível interpretação de Molière, e todo mundo fica de pé, extasiado, como ele interpreta tão bem. Quando fecham as cortinas, os outros atores percebem que ele realmente está morrendo, levam ele para casa, a esposa dele está esperando, é a pessoa que fecha os olhos dele. Quando ele falece, a igreja se recusou a fazer a extrema-unção, porque ele era um comediante, porque a própria igreja era alvo das críticas dele, e ele foi enterrado. Ela pediu especificamente ao rei, porque ele era um comediante muito bem conceituado e muito aceito. Então, apesar das críticas, ele se tornou muito famoso. E a mulher dele conseguiu falar com o rei e pedir ao rei que intercedesse em favor de Molière, né, na morte de Molière. Ele não teve um enterro cristão, mas ele foi enterrado no cemitério na ala dos suicidas, né, e fora do horário diurno. Depois, séculos depois, eles exumaram o corpo e fizeram um enterro digno para ele, né, um enterro num cemitério de verdade, cristão e tal, blá, blá, blá. Ele fazia, lembrando, a característica principal dos textos de Molière eram as comédias ácidas com críticas inteligentes, e causavam essa dualidade típica
do período barroco, que eu não preciso nem explicar para vocês, que vocês já estão cansados de saber sobre o barroco, tá? Uma das peças dele mais famosas é o Avarento. Aqui vocês têm uma foto de Paulo Altran, um dos maiores atores brasileiros, ele já faleceu, interpretando o Avarento, que é um personagem que ele é rico, velho, pão duro, trambiqueiro, agiota, né? Agiota é aquela pessoa que empresta dinheiro a juros e fica cobrando e tal, e você pode se lascar se você pedir dinheiro emprestado para ele. E ele tentou engabelar até o filho dele, né? Enrolar e passar a perna até no filho dele. Então, ele não era assim uma pessoa muito interessante, mas era uma pessoa que representava a elite da época. E era uma comédia, né? Então, as pessoas começavam a rir das críticas que eram feitas a esse personagem. Página 79, a gente tem o próximo autor, que é Samuel Beckett, um autor que já vem das vanguardas europeias, ali na Idade Moderna. Ele vem depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Ele é totalmente influenciado pelo impressionismo. Ele vem com essa sensação permanente de angústia e desespero. É o principal tópico das peças. Você assistir uma peça de Samuel Beckett, você fica meio angustiado, porque é aquela sensação constante de um desespero que nunca vai embora, de uma espera interminável, de alguma coisa que você precisa, ou de uma esperança desesperançada, digamos assim. Você tem esperança numa coisa, mas você sabe que você nunca vai ter aquela coisa, sabe? Ou algum incômodo da vida que é constante, que nunca acaba e tal. Ele criou vários espetáculos e romances cujos sentimentos predominantes eram impotência, você não consegue fazer determinadas coisas, o fracasso, gente, tem alguém com um microfone ligado aí mostrando alguma coisa do ambiente, não sei quem é. O fracasso, a incapacidade da pessoa de se expressar. Tem uma peça dele chamada O Ato Sem Palavras. Tem uma peça de Samuel Beckett chamada O Ato Sem Palavras, que é uma peça que realmente não tem palavras, ninguém fala nada. É uma pessoa que é jogada dentro de um ambiente fechado, como uma sala. Essa sala não tem nada lá dentro, não tem cores, não tem enfeites, não tem móveis, não tem banheiro, não tem nada, absolutamente nada. É só a pessoa e a sala. É um E cubo de vidro. Não, não é de vidro, é de paredes mesmo. Mas essa pessoa, ela começa a ficar meio desesperada, porque ela tenta encontrar uma saída daquela sala e não encontra. E ela tenta sair de todo jeito, ela tenta pular, tenta se jogar contra as paredes, nada acontece. Até que chega um determinado momento em que, na peça, que começa a descer algumas coisas para ela pegar. Tipo, uma garrafa d'água. Só que aí, quando ela vai pegar a garrafa d'água, ela é levada embora, antes que ela pegue. Um prato de comida, quando ela chega perto, o prato é levado. Até qualquer coisa que você puder imaginar, roupa, enfim, vai trazendo coisas e a pessoa nunca consegue pegar, entendeu? E chega um momento em que ela desiste, aquela pessoa, e ela, tipo, se senta e fica só olhando aquelas coisas vindo e indo embora, e ela nem tenta mais pegar. Então, parece um experimento, né? Mas essa coisa da incapacidade e do desespero e da perda da esperança, esses sentimentos que ele trabalha. Geralmente as peças dele acontecem, são coisas comuns, tá? Há pessoas comuns, mas os lugares onde essas peças acontecem são estranhos e inóspitos, como essa sala que eu falei. A peça Esperando Godot, que é uma peça que o ambiente é simplesmente como se fosse um deserto com uma árvore. Aí tem dois caras nessa árvore que estão esperando um cara chamado Godot, só que esse cara nunca chega, passa a peça todinha e termina a peça e esse Godot não chega. E eles ficam se preparando, é aquela constante preparação, eles não dormem, eles não fazem nada, eles estão sempre se preparando para a chegada daquela pessoa e aí vão acontecendo coisas durante a peça que indicam essa espera interminável e desesperadora, mas que nunca se finaliza. Ele também tem uma peça que eu particularmente gosto muito, chamada berceuse. Berceuse é uma palavra francesa que tem a ver com você dormir com uma canção de niná, um balançar, né? Tem a ver com berço, com canções de niná. E nessa peça tem uma velha
que ela não sai de casa há muito tempo porque ela tem problemas de autoestima e, enfim. Ela é uma mulher solitária que vive em casa sentada na cadeira de balanço. E essa peça se passa nesse quarto vazio, com uma cadeira de balanço, em que ela fica se balançando e ouvindo os barulhos que estão acontecendo no mundo lá fora. E ela fica o tempo todo pensando, e se eu sair? E se eu falar com as pessoas e elas me responderem? Eu não vou me sentir tão só. Ah, mas eu não vou sair. Mas se eu simplesmente olhar pela janela e tiver alguém lá fora e me olhar de volta? Será que eu vou me sentir melhor e menos só? E ela fica nesse embate, sabe? Só que sem querer exatamente se levantar. Até que chega um momento em que, quando ela finalmente decide se levantar e sair, ela morre na cadeira de balanço. Então, eu gosto muito da adaptação desse espetáculo que foi feito pelo Dig, o de Improviso Gang, com a atriz Polly Monteiro, que é essa que está na tela, em que ela faz esse espetáculo sem dizer uma palavra. É um espetáculo de performance adaptado, baseado no texto de Samuel Beckett. E você percebe que no texto original a personagem ela fala como se o quarto onde ela está fosse diminuindo de tamanho, fosse sufocando ela até a morte. E na apresentação de Polly Monteiro, ela é uma peça de dança e performance. Tem alguns momentos que você percebe no começo que ela tem movimentos amplos, como se ela tivesse bastante espaço. Só que esses movimentos, ao longo da peça, elas vão encolhendo, como se as paredes do espaço estivessem diminuindo e sufocando ela, até que o espaço dela é só aquele espaço da mão dela. E ela conclui sentada numa cadeira de balanço ao som de uma canção de niná e finaliza, né, a apresentação, essa coisa sufocante. Ele uma vez, as peças de Samuel Beckett, elas são bem simbólicas, né? Cada pessoa ela interpreta de uma forma. Ele uma vez apresentou o Esperando Godot numa numa prisão dos Estados Unidos, e os prisioneiros se emocionaram porque eles entenderam que Godot era a liberdade que estava lá fora e nunca chegava. Então, cada pessoa ela interpreta de uma maneira, tá certo? E a gente, para finalizar, tem Ariano Suassuna. Ele é um autor brasileiro contemporâneo da terceira fase do romantismo até atualmente, né? Ele faleceu há pouco tempo. Ele é da mesma época de Clarice Lispector, né? E Joaquim Cardoso, são atores nacionais pernambucanos. E o que caracteriza o texto teatral dele é a mistura, tá? Então ele tem gêneros da Europa medieval, como o auto e a farsa. A gente vai ver sobre auto e farsas mais para frente no capítulo. Ele tem influências do circo também, então ele traz muito humor corrosivo, né? Aquele humor parecido com o de Molière, que ele critica os desvios de conduta da sociedade. Ele tem também, ele usa nessa mistura a linguagem popular e cenas que seriam populares da nossa cultura nordestina. Ele critica ele critica muito forte a relação entre religião e lucro, a avareza. Ele desmonta preconceitos sobre a identidade brasileira. Por exemplo, a peça que todos conhecem, O Alto da Compadecida, que já foi televisionado várias vezes, já foi adaptado para cinema, para teatro, teve várias adaptações diferentes para o teatro, para série de TV, etc. Ele trata muito dessa coisa de você mexer com a religião das pessoas e criticar essa situação da religião e do dinheiro. Como quando Chicó e João Grilo convencem o padre a fazer uma coisa que era proibida, que era o enterro cristão para o cachorro. Então, porque simplesmente ele prometeu um certo lucro, um dinheiro, uma doação que a igreja receberia em dinheiro da família dos donos daquele cachorro. E aí ele consegue, e vai ele, o padre, também convencer o bispo, que é facilmente convencido quando o dinheiro entra na jogada. Então, ele critica essa questão da religião e do lucro, tá? Giovana Desgraça. A gente tem também aqui
Por exemplo, na Farsa da Boa Preguiça, ele critica bastante a avareza, sabe? Tem um personagem na Farsa da Boa Preguiça que ele é um pedinte, ele pede esmola, né? Então ele vai na casa do mais rico do sertão, que era um cara que tinha acabado de se mudar, e esse cara era extremo. Isso também aparece eu acho que aparece no Alto da Compadecida, que ele pede dinheiro e o cara simplesmente dá uma desculpa de que não tem, ou xinga o cara, diz que se eu vou ficar ajudando você e tal, eu não vou ter e tal. Então ele critica essa avareza e no final das contas esse cara que estava pedindo dinheiro era um cangaceiro que veio assaltando e matando todo mundo no final. Ele fala também sobre essa questão da identidade brasileira ser uma identidade de gente preguiçosa na Farsa da Boa Preguiça e mostra que na verdade os preguiçosos são outros. E apresenta personagens importantes, né, do imaginário. A sua obra recebeu várias adaptações para televisão e para o cinema. A Farsa da Boa Preguiça, inclusive, tem uma série, foi apresentada na Rede Globo, deve ter em algum lugar aí para a pessoa assistir, tá? Aqui uma imagem de uma adaptação da Farsa da Boa Preguiça e do Alto da Compadecida. Então, eu tenho uma atividade para vocês, a página 81, que é a atividade que vocês vão fazer em classe, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre o trabalho de AV2 que eu estou passando para vocês, que é para o dia 22. Vocês têm 22 não, gente, peraí, deixa eu olhar aqui, que 22 eu acho que é uma segunda-feira. Dia 26, tá? Que é a sexta-feira de hoje a 15, tá? Sexta-feira que vem, a outra, tá certo? Esse trabalho é em duplas, vocês não precisam se encontrar, vocês podem fazer eles de forma virtual, tá? E é a prática da página 81. Como funciona? Você vai escolher, certo? Essas duas pessoas da dupla, vocês vão pensar em coisas que incomodam vocês no dia a dia. Pode ser vários tipos de coisas, tá? Coisas que são incômodas, coisas que deixam você chateadas ou chateado, coisa que é meio desesperador, não sei, enfim. Por exemplo, ontem chegou uma encomenda que eu comprei no Mercado Livre faz mais de quase 2 meses. Então, tipo, foi uma situação, uma espera, esperando o Godot. O meu Godot foi a minha encomenda que nunca chegava, mas finalmente chegou. Então, foi uma situação incômoda de você saber que já está há 15 dias aqui em Recife a sua encomenda e o carteiro não veio lhe trazer. Então, isso, o meu Godot era o carteiro. Então, existem várias situações que podem ser incômodas para você. Você vai escolher uma, você pode listar várias e vocês na dupla vão escolher uma, tá? E aí vocês vão criar um pequeno texto dramático. Na página 82 tem um exemplo de como se faz um texto dramático, mas não é para fazer ele, tá? Então, você no texto dramático, você tem o narrador, você tem os personagens, o que eles falam, o que vai acontecer na cena, explicações e tudo mais. Então, vocês vão escrever, basta escrever uma folha, tá? Uma página, não precisa ser uma peça inteira. É uma página. Cada página corresponde a mais ou menos 1 minuto de peça. No máximo 3 minutos de peça. Então, você escreve uma página explicando o que está acontecendo, explica também quais são os personagens, o que eles vão falar, né? Quais são os diálogos desses personagens. E aí vocês têm 2 semanas para se preparar para isso. De hoje a 15, você vai apresentar esse texto em leitura dramática. O que é uma leitura dramática? É a aula que a gente vai ter na semana que vem. A leitura dramática nada mais é do que você ler o texto com a voz do seu personagem, tá? Não é Nicolas que está lendo, não é Bianca que está lendo. É o personagem que Bianca criou para interpretar aquele personagem. Então, ela tem que encontrar qual é a voz. O que aquele personagem está sentindo naquele momento? Qual é a voz que ele vai fazer? Então, você vai pensar sobre isso. E no dia você não precisa decorar o texto, porque você vai ler, tá? É uma leitura dramática, tá certo? Nesse dia, de hoje a 15. Ok, alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse trabalho? Ele vai valer nota da AV2. Não. Eu Foi bem tenho. explicado. Pode perguntar. É porque, tipo, eu não entendi muito bem o que... Eu acho que eu me distraí enquanto a senhora estava explicando. A senhora Qual pode foi a parte que repetir? você não entendeu?
Vocês vão se dividir em A duplas. gente precisa fazer um texto. Primeiro, a dupla vai escolher situações que sejam incômodas durante o seu dia, tá? Eu até dei o exemplo da minha encomenda que nunca chegava dos Correios, que poderia ser o meu esperando Godot, né? Ou esperando a encomenda. Então, coisas incômodas. Você vai listar coisas do seu dia a dia que te incomodam, mas que, tipo, você já desistiu, sabe, de lutar contra aquilo que você tem que fazer mesmo, ou sei lá, enfim. Você vai listar essas coisas que te dão uma sensação de impotência ou de uma coisa que te incomoda mesmo, como ir esperando o Godot. E vocês vão escolher uma dessas situações. A dupla vai escolher uma e vão, em cima desse texto, criar uma situação, um texto dramático, um texto de uma peça de teatro, de uma página só. E aí vocês têm que criar pelo menos 2 personagens, né? Que cada um da dupla vai fazer. Ou um personagem só e o outro da dupla é o narrador. Ou mais de um personagem, aí cada pessoa da dupla vai fazer vozes diferentes, enfim. Vocês vão criar esse texto, ensaiar e para fazer uma leitura dramática daqui a 15 dias. Vocês têm 2 semanas para preparar isso. Não precisa decorar texto, não precisa se apresentar, porque a leitura dramática ela é só voz, tá? Ela não é apresentação de corpo. Você só vai ler e fazer a voz do personagem, só isso no dia, tá certo? Então se preparem, prepare esse texto. Não precisa ser um texto grande, é um texto de uma página só para se apresentar. Eu consegui tirar a tua dúvida, Emília, você ainda tem dúvida sobre esse trabalho? Consegui, é porque o resto das minhas dúvidas eu só vou tirar quando eu for fazer o texto mesmo, então tá À certo. medida que for fazendo. Então, gente, é bom vocês irem fazendo isso durante essa semana, porque na semana que vem nós temos uma aula ainda antes da apresentação desse trabalho, e você vai poder tirar todas as suas dúvidas que surgiram durante essa produção. Lembrando que na próxima aula também eu vou falar especificamente sobre leitura dramática, então vai ajudar bastante vocês. E a aula seguinte já vai ser a apresentação. Então, não me venha no dia da apresentação, atenção povos, chegar para mim e dizer que não sabia como fazer, ou que não entendeu direito o trabalho, ou que estava cheio de dúvidas e aí só viu a dúvida na hora de fazer o trabalho que você resolveu fazer de 11 horas da noite na véspera de aparecer. Então, Débora? façam logo, tá, gente? Débora? Pode falar. Eu tenho mesmo que a mesma dúvida que Emily, sabe? Porque, tipo assim, a gente tem que escrever um texto dramático e a gente tem que incorporar. Eu não entendi, a gente tem que incorporar o personagem, é isso? Só na voz, tá? Na hora da leitura. Você vai incorporar o seu personagem. Ou é um roteiro, entre aspas. Quando Isso, os, é um texto teatral. Débora, quando os Falas e tudo. atores estão lendo o roteiro, é a mesma coisa que a gente vai fazer, só que falando pra Débora. Isso, Isso. é isso mesmo, esse meu pensamento. Oi, pode falar. Quem tá falando? oi, como eu começo um texto assim? Você pode simplesmente começar falando de uma cena apenas. Por exemplo, no caso de Esperando Godot. Aí pode começar com um narrador explicando o que é que está acontecendo na cena. Fulaninho, por exemplo, Nicolas entra em cena e se senta cansadamente aos pés da árvore. Então ali eu estou Então, como tendo se uma fosse um visão roteiro mental do que mesmo. está acontecendo. Aí aí entra o fulano, o Nicolas. Ai, que espera interminável. Então, ele não vai dizer simplesmente, ai, que espera interminável. Não, ele vai interpretar essa espera. Que espera interminável. Então, eu quero a voz desse personagem, eu quero a voz da situação, eu quero sentir pelo áudio o que está acontecendo. Vocês não precisam nem ligar a câmera no dia, porque você não precisa interpretar de face, de rosto, você pode até fazer para poder ficar melhor, mas o que eu quero é o áudio, tá, gente? É a dramática. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu Por ver mim, tá aqui no tudo certo. bate-papo. A Amanda Francine está com problema no microfone, não sabe como que faz. Amanda, tu não tem como conseguir emprestado com alguém durante essas 2 semanas um fone de ouvido desses de celular que vem com microfone, não? Só para usar nesse dia e depois devolver e higienizar com álcool 70.
Vê se tu consegue, você diz que é só para fazer um trabalho e depois você devolve, entendeu? Só para esse horáriozinho da aula e depois você devolve. Vê se tem alguém, algum parente que tem um fone. Desses dias que a gente usa para ouvir som no celular e que tem uns que tem um microfone para você atender, né? Ligação também. Débora, Oi. precisa de no mínimo quantas falas? Olha, você faz mais ou menos como esse texto da página 82, que é uma página, né? Pelo menos para concluir a ideia da cena, tá? Eu não quero uma peça inteira, só uma ideia. Dá uma lida nesse texto, que aí você tem mais ou menos ideia do tamanho, tá? Débora, Oi. tipo assim, o texto precisa ser essa coisa bem, ou pode, uma coisa, vamos dizer assim, antiga, entre aspas, ou pode ser tipo uma coisa moderna, por exemplo, você tá um exemplo, O gênero é livre. tá, que O gênero teatral pode ser comédia, pode ser peça histórica, pode ser uma peça contemporânea, pode ser uma coisa ambientada no século XV, ou pode ser uma coisa futurista, ou hoje em dia pode ter falas em verso, se você quiser, ou fala em prosa, o que você quiser. É livre. obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu acabei de pegar outra. Acabou de pegar o quê? Acabei de pegar outra dúvida. Fala aí. Tipo, tem que ser uma situação. Como assim essa situação? Uma situação que deixa a gente irritado, uma situação que deixa a gente. Como assim? Incomodado, alguma coisa que te incomoda no seu dia a dia. Tipo, todo Tem que ser dia dia a dia. acordar cedo para assistir a aula dos professores do ângulo da Tamarineira, eu queria dormir até mais tarde. Ou todo dia eu tenho que lavar os pratos e meu irmão sempre deixa aquela comidinha nojenta ali no prato e eu tenho que pegar, sei lá, alguma coisa chata da sua vida, ou essa espera interminável de acabar essa quarentena que nunca acaba e a gente quer voltar a ver os amigos e voltar a respirar por lá fora. Ou, sei lá, pensa um pouco, isso aí é coisa de vocês, tá? Vocês Então, vão se pode juntar ser com a sua qualquer coisa dupla. que deixa a gente irritado ou com algum sentimento não tão bom no nosso Isso. dia a dia. Algo que te incomoda no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí você vai. O ideal é você fazer um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias. Você sai escrevendo tudo que te incomoda, mesmo que você acha que não sirva para a peça. Sai escrevendo. E depois você seleciona aqueles que você gostou, que você acha que vai dar uma cena legal, entendeu? E elimina o resto. Ai, amei. Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo certo. Tudo beleza? Gente, para vocês fazerem a atividade da página 81, tá? Não se esqueçam, não tem como a gente responder. Essa atividade é super simples, é uma atividade de ligar. Parece que vocês estão no Fundamental 1. Ligue, sabe? Até a próxima aula. Um bom almoço para vocês. Tchau, tchau. Boa semana.